Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, começo esta audição por um preâmbulo e que tem a ver com aquilo que reafirmamos aqui, o nosso total repúdio, o repúdio do Partido Comunista Português e condenamos os atos terroristas levados a cabo pelo Estado Islâmico, pelo chamado ISIS. Mas não esperava outra coisa, Sra. Deputada. Mas aquilo que eu esperava do Sr. Ministro era, e aquilo que nós, o Partido Comunista Português, esperávamos era que o Sr. Ministro, na sua exposição inicial, que embora tenha feito explanado o desenvolvimento do Estado Islâmico e do Estado ISIS, mas o Sr. Ministro não foi, no entendimento do PCP, ao cerne da questão. E a cerne da questão é precisamente esta, Sr. Ministro, é que é indissociável o momento em que nós vivemos e a situação que se vive relativamente ao Estado Islâmico da situação que foi criada no Médio Oriente. E foi criada, Sr. Ministro, por aquilo que, desde o início, pela guerra no Iraque. E nós não podemos, Sr. Ministro, dissociar esta situação. Não podemos dissociar a situação do Estado Islâmico com a situação que foi criada pela ingerência que os Estados Unidos e os seus aliados fizeram na Síria. E, portanto, o Sr. Ministro perorou muito sobre a evolução, sobre a gênese, mas esqueceu-se de dizer, Sr. Ministro, e este é um aspecto que é importante aqui que fique claro, é que hoje aqueles que condenam o Estado Islâmico, nomeadamente os Estados Unidos e os seus aliados, foram aqueles que no passado estiveram na gênese, na criação, no apoio e na financiarização destes grupos terroristas. E, portanto, Sr. Ministro, faltou-lhe dizer exatamente isto, porque é esta análise que também deveria ser feita pelo Governo português e que o Governo português, porque está submetido às diretrizes quer da União Europeia, quer dos Estados Unidos, não tem esta análise. E, Sr. Ministro, aquilo que nós temos que claramente exigir do Governo português é esta clarificação desta situação. É que realmente, Sr. Ministro, se os Estados Unidos e os seus aliados quisessem efetivamente combater estes grupos terroristas, nós sabemos, Sr. Ministro, que tinham formas de o fazer. É que aquilo que estes grupos terroristas estão a fazer aos povos da Síria e do Iraque são extremamente graves. Mas aquilo que nós não vimos da parte do Sr. Ministro e do Governo português foi, de facto, uma exigência aos Estados Unidos e aos seus aliados para pôr cobro a esta situação. E a primeira coisa que nós dizemos que se os Estados Unidos e os seus aliados quisessem pôr cobro a esta situação era, evidentemente, por cessar o seu apoio político, financeiro e militar a estes grupos e pôr fim, obviamente, à sua instrumentalização para estabilizar a região e agredir os Estados soberanos. Sr. Ministro, nós ouvimos-lo aqui hoje falar da integração de Portugal na coligação internacional. Mas, Sr. Ministro, aquilo que se impõe verdadeiramente é uma ação de solidariedade e aos povos sírios e do Iraque. E também não vimos da parte do Sr. Ministro nem do Governo uma clara decisão nesse sentido. E também não vimos do Sr. Ministro nem do Governo uma condenação, uma clara rejeição dos processos de ingerência e de agressão e guerra que também são movidos pelos interesses estratégicos dos Estados Unidos. E, portanto, o Sr. Ministro sabe claramente qual é a posição que o PCP tem sobre estas situações. Nós consideramos que é fundamental uma resolução pacífica destes conflitos, é que é importante e é fundamental o fim da escalada da violência, mas para isso, Sr. Ministro, é preciso, de facto, começar por respeitar a soberania e a independência destes países e não as aventuras belicistas que Portugal está a embarcar. E, portanto, nós condenamos veementemente estas ações. E, Sr. Ministro, aquilo que eu lhe
tenho duas perguntas muito claras para fazer ao Sr. Ministro. Claras e curtas, Sra. Deputada. E curtas, Sr. Presidente. A primeira pergunta que lhe tenho a fazer é: o Sr. Ministro e o Governo português, hoje e aqui, vai condenar as ações que os Estados Unidos e os seus aliados têm tido de ingerência que acabam na Síria e no Iraque? Sr. Ministro, porque o Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, referiu-se a medidas de segurança interna. São palavras suas, disse que estariam-se a pensar medidas de segurança interna. Eu gostaria de lhe perguntar que medidas de segurança interna são essas e em que concreto, qual é essa atuação, qual é essas medidas que vão ser levadas a cabo pelo Governo português. Sr. Presidente, mas de uma forma muito sintética, mas não posso deixar de fazer aqui alguns registros, Sr. Ministro. O Sr. Ministro, mais uma vez, não responde àquilo que nós lhe perguntamos. E registamos. Registamos o quê, Sr. Ministro? Registamos que no final desta primeira ronda, não é? Chamemos-lhe assim, porque haverá um segundo round, o Sr. Ministro não responde, não condena um aspecto que é essencial, Sr. Ministro, que é, de facto, a contextualização, a situação do Médio Oriente, e que tem muita responsabilidade os Estados Unidos, a NATO e aliados da própria região, com a situação que está a viver relativamente ao Estado Islâmico. O Sr. Ministro, mais uma vez, não refere, escamoteia essa realidade. Nós bem sabemos, nós percebemos porque é que o Sr. Ministro a faz, mas não podemos, nesta fase final, deixar de fazer este registro. Também não podemos deixar de registar que, e o Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD, tentou fazer esta ligação entre esta primeira ronda com a segunda ronda e com a questão dos direitos humanos. Mas não podemos deixar de referir, e o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e os seus deputados sabem perfeitamente que esta escalada belicista que está a ser liderada pelos Estados Unidos, baseada numa campanha de hipocrisia, e é realizada à margem do direito internacional e das cartas das Nações Unidas. E, portanto, ainda bem que vamos ter oportunidade para discutir a segunda parte dos direitos humanos e o papel de Portugal. Mas, de facto, aquilo que o Sr. Ministro também não respondeu foi exatamente a este repto que nós lançamos, que é que avaliação faz da ingerência que os Estados Unidos e os seus aliados fazem no território da Síria e do Iraque.